Vamos lá, outros conceitos aqui agora. Frenagem de emergência. O que é uma frenagem de emergência? É uma frenagem inesperada, né? Do nada, você não estava esperando, precisa de frear. Bloqueia o corpo firmando o pé esquerdo. O bloquear o corpo firmando o pé esquerdo é aquele lance que eu falei. Lembra do automatismo incorreto? Quando eu falei, fica com o pé esquerdo no assoalho do veículo, que é para firmar, para dar firmeza. Você afunda o pé lá, cola as costas aqui no encosto, pronto, você está firme. O seu pé direito fica livre, você trabalhar entre acelerador e freio, e a mão direita, e as duas mãos, né, obviamente, livre aqui também para você, livres para você trabalhar com facilidade no volante, marcha, o que precisar. O que mais? Mantenha o veículo em linha reta, numa frenagem de emergência, evite virar o volante. Se virar o volante, tende a rodopiar o veículo, às vezes até capotar, dependendo da velocidade e do comportamento que você estiver ali na direção. Freie fortemente, claro, se é uma frenagem de emergência, tem que frear com força mesmo. Agora presta atenção no seguinte, a força sobre o sistema de freios não pode ser superior ao atrito dos pneus com o pavimento. Ah, Ronaldo, mas como é que eu vou saber isso? Bom, isso é treino. O cara que tem vivência, tem treino, tem prática, anos de direção, ele já freou várias vezes, então ele tem bem a sensibilidade ali do pedal. Ele sabe até qual força ele pode pisar sem travar as rodas. Se bem que hoje em dia, nos veículos mais novos, a gente já tem o freio ABS. O freio ABS não deixa as rodas travarem, tá? Então não precisa ter esse medo, não. Chapa o pé no freio e deixa que o ABS resolve o resto. Por que as rodas não podem travar? Acho que eu já falei isso aqui no curso de direção defensiva mesmo. Porque rodas travadas, você perde o controle da direção. Imagine que tem uma criança lá na frente, entrou de uma vez na frente, aí você freou. As rodas travam e o carro arrasta os pneus. Chega na criança e o carro ainda não parou. Então você tenta virar o volante e o carro não obedece a direção, atropela a criança. Com o ABS isso não acontece. Pode chapar o pé no freio que as rodas não vão travar e você vai manter o controle da direção. Bacana? Então tem ABS? Menos mal. Não tem ABS? Controla esse pé no freio aí. Freia forte porque tem que parar. Mas cuidado para não travar as rodas. Percebeu que a roda vai travar? Folga um pouquinho o pé do freio, depois freia de novo. Só dá aquela repicadinha assim no pedal. E a próxima dica é exatamente essa. Se as rodas travarem, alivie o pé do pedal de freio. E por fim, aquela dica muito importante que eu já falei também anteriormente, só acione a embreagem ao final da parada. Porque se você acionar a embreagem no início da parada, você corta o chamado freio motor. E aí o veículo vai depender só do sistema de freio de serviço, que é o que se aciona com o pé ali para parar. Pisando na embreagem só no final, aí o motor também ajuda na redução da velocidade. Consequentemente, você vai parar mais rápido com maior eficácia. Passando em alagamentos agora. Olha, engrene a primeira marcha e passe acelerando bastante, que é para evitar que entre água pelo escapamento. É isso mesmo, meu amigo. Se você coloca uma segunda ou uma terceira, o veículo já perde um pouco de força. Imagina, seu veículo está empurrando a água para poder tentar sair do lado de lá. A primeira, além de ser uma marcha mais forte, que dá mais força para você empurrar essa água e sair com facilidade, a primeira, quando você acelera muito, o motor trabalha muito e joga muita compressão pelo escapamento. Muita compressão saindo pelo escapamento, menos água que vai entrar, ou então água nenhuma, dependendo da quantidade de se acelerar. Menos água vai entrar no escapamento e evita aí do motor apagar por conta de água voltando pelo escapamento. Não mude a marcha durante a passagem pelo alagamento. Claro, né? Você não vai fazer uma besteira dessa. E não passe por alagamentos cujo volume d'água esteja acima da metade da roda, tá? É muito fácil saber se está pegando pela metade da roda ou não. Observe outros veículos passando. Se o outro veículo passou, você viu que tal? A roda está aqui, né? O meio da roda está aqui. A água pegando até o meio da roda aqui, bacana, né? Até aqui tranquilo. Agora, se a água está passando do meio da roda, não entra não, que é roubada, tá? Aí é pedir para ter problema. Passando agora por nuvens de fumaça. Interessante que essa semana rolou bastante aí nas redes sociais um acidente de engavetamento de veículos, um veículo batendo atrás do outro, por conta disso aqui, ó, fogo às margens da rodovia, fumaça, o camarada entra, quando chega no meio da nuvem de fumaça, ele não consegue enxergar nada e pisa no freio. Aí quem vem atrás acerta a traseira dele, não tem outra, né? Mas então, evite passar quando a fumaça estiver muito densa. Se não estiver enxergando nada, você não vai entrar, né, meu amigo? Para bem antes, espera o vento virar, depois você vai. Caso seja inevitável, né? Você viu, você já tinha destampado dentro da nuvem de fumaça? Acenda os faróis, acenda as luzes do veículo e feche os vidros para evitar de entrar fumaça no carro e passe devagar.
Devagar não é parar, tá? Aqui, ó, não pare dentro da nuvem de fumaça. Se você parar ou frear bruscamente aqui dentro, a chance dos outros bater na traseira do seu carro é enorme. Porque se está ruim para você ver, para os outros também está. Bacana? Então, algumas dicas aí em relação a nuvens de fumaça. Para motociclistas agora, fatores de risco. Agora eu já estou falando para você, tá, motociclista? Você quer tirar sua habilitação aí para moto. Mudança constante de faixa. O motociclista, justamente por estar conduzindo um veículo mais arrojado, ele muda muito de faixa. Então preste muita atenção, movimente a cabeça também, tá, motociclista? Não confie só nos retrovisores. Outra coisa, não altere aqui os retrovisores. Tem gente que tira o retrovisor original do veículo e coloca um retrovisor pequenininho. Inclusive, eu quero até falar para vocês o seguinte, sabia que existe o retrovisor, aliás, da motocicleta, ele é chamado de retrovisor convexo. O que é um retrovisor convexo? Vou tentar desenhar aqui para você na tela para ficar mais fácil, olha. O retrovisor, ele é um espelho. Se ele for plano, ele vai refletir a imagem exatamente do jeito que ela é, na mesma distância e tamanho. Existe espelho côncavo. O espelho côncavo é isso. Olha, ele é como se fosse uma concha assim, ó, voltada para o lado da imagem que ele está refletindo. O espelho côncavo aumenta o tamanho do objeto e aproxima também o objeto. Então, quando você olha uma imagem refletida no espelho côncavo, ela parece que está muito grande, parece que está muito perto, mas na verdade não está. É o formato do espelho. Só que esse espelho fecha muito o campo de visão. Por isso ele não é utilizado em retrovisores de veículos, muito menos de motocicletas. Nas motocicletas e outros veículos é comum de usar o retrovisor convexo. Ele faz isso, ó. Ele é o contrário do côncavo. A barriguinha dele é assim, ó. O que o convexo faz? Ele amplia o campo de visão. Ele abre o campo de visão. Prestou atenção? Só que esse objeto, que seria desse tamanho aqui, ele vai ficar desse tamanho aqui, ó. Pequenininho. O convexo abre, amplia o campo de visão. Isso é bom. Você consegue ver mais coisas, correto? Mas ele passa a falsa sensação de que o objeto está muito longe. Então, você olha pelo retrovisor de uma motocicleta, você consegue ver um campo bem aberto. Mas aí você olha, parece que o automóvel está vindo longe, e na verdade ele já está bem perto. Então, preste bem atenção nisso, tá? O retrovisor convexo, vou até escrever aqui, ó, convexo, ele amplia, abre o campo de visão. Mas o objeto que você está vendo aqui está mais próximo, aliás, ele fica mais longe, né? Ele projeta mais longe. Ele dá a falsa sensação de que o objeto está mais longe. Aí, na verdade, não está tão longe assim. Bom, entendido aqui, explicado o lance do retrovisor. Por isso que não pode mudar ali o retrovisor da motocicleta, né? Porque senão acaba tirando ali todo o resultado da ciência, da ergonomia, né? Que estudou para encontrar ali um espelho melhor para ser usado. Aí o cara vai troca, bota o pequenininho que ele acha mais bonitinho, mais play, né? Mas é errado e dá multa, tá? Velocidade incompatível com a segurança. A maioria das vezes ele quer passar no corredor aqui correndo. Problema nenhum passar no corredor, mantendo a distância lateral de segurança, né? E passando devagar com cuidado não tem problema. Mas e a velocidade incompatível? Aí é complicado. Ultrapassagem pela direita, o motociclista faz muito isso, cuidado com isso. Transitar em corredores de veículos, já disse que pode, não tem nada que proíba na legislação. O único problema é eu não manter a distância lateral. Não mantendo a distância lateral e passando correndo no corredor, aí você está correndo risco e colocando os outros em risco. Não respeitar as distâncias regulamentares de segurança, aí já envolve diretamente a distância lateral e frontal. E, por fim, perder-se no campo de visão dos demais condutores. Já falei várias vezes, se você é o motorista do automóvel, movimente a cabeça para poder ampliar o campo de visão, eliminar os pontos cegos ao máximo e então conseguir ver bicicletas, motociclistas. Agora, se você é um motociclista, saiba se posicionar de maneira que o motorista está te vendo. Eu vou até trazer a imagem aqui de novo, ó. Esse motociclista aqui, por exemplo, ó, ele não está aparecendo no retrovisor desse motorista aqui. Porque esse retrovisor ele vai mostrar um campo de visão assim, ó. Viram? Se esse motorista aqui olhar o retrovisor e quiser mudar de faixa aqui, ó, ele vai fechar o motociclista, porque ele não vai ver esse motociclista pelo retrovisor. Então ele tem que fazer um movimento com a cabeça para o lado. E o motociclista precisa estar atento a isso. Ele sabe que bem lateralmente aqui o retrovisor não pega. O retrovisor ele faz um campo de visão aqui, ó. Esse aqui é o campo que o retrovisor vai mostrar, tá vendo? Ó, de um lado e do outro, ó. Esse é o campo que o retrovisor vai mostrar. Então o motociclista ele precisa estar atento em relação a isso. Procure manter-se dentro do campo de visão do motorista. Precisou de sair do campo de visão? Passa, vai logo embora
para não ficar ali correndo risco. Agora aqui, ó, colisão de motocicletas aí com obstáculos, outros obstáculos, inclusive aqui buraco, né? Tem até um buraco. Olha que figurinha engraçada que eu achei para colocar aqui, ó. Tem um burrinho na margem da pista, aí tem um buraco, ele colocou a perna na frente do motocicleta, tipo assim, né? Eu vou te derrubar. E aqui do lado a gente tem o sapo, a cobra, tudo dando a nota 10, 9,5. Isso aqui é para tornar o nosso curso um pouco mais divertido, né? Mas vamos lá. Sendo inevitável o obstáculo ou o confronto com o objeto, faça o seguinte: mantenha a motocicleta em linha reta, é a primeira coisa. Evite ficar virando o guidão ali, porque vai ser chão na certa. Erga-se do assento e flexione as pernas e cotovelos, porque aí tanto os seus joelhos quanto os cotovelos vão servir ali de amortecimento para o impacto que as rodas vão sofrer. Não freie nem acelere. O ideal aqui, inclusive, é que você acione a embreagem. E você aciona a embreagem, não tem interferência nenhuma da força da transferência de massa, né? O peso não vai para frente nem para trás, não sobrecarrega ninguém. Então você levanta do banco, tira a poupança ali do banco, flexiona os braços e pernas. Quando a moto passar, o seu cotovelo e suas pernas, seus joelhos, né, absorvem parte do impacto e você vai sofrer menos esse impacto. Consequentemente, a chance de você manter o domínio da moto é maior. Ainda falando de motocicletas, aqui a frenagem. Nós falamos agora há pouco da frenagem com automóvel, um possante, né? Um erro muito comum para quem está aprendendo a andar de moto é achar que não pode usar o freio da frente. Presta atenção nisso aqui, ó. 70% da capacidade de frenagem de uma motocicleta se concentram em seu freio dianteiro. Viram? Mas se eu frear com a frente, a motocicleta vai capotar para frente. Claro, se frear só com a frente com muita força pode até acontecer, mas isso não é tão fácil assim não, tá? Agora presta atenção nisso, não sou eu que estou dizendo, você estuda. Pilotos fazem testes e mostram. Quem vai nessas exibições de moto que tem de vez em quando nas cidades aí, a Honda mesmo faz, a Yamaha, várias fazem exibições de motos, os caras mostram, vou frear só com a roda de trás, aí mostra a distância. Agora eu vou frear só com a roda da frente, agora eu vou frear com as duas. A da frente 70%, eu vou frear com mais força, que é a mão direita aqui, e a de trás menos um pouquinho. Se você numa moto viu o perigo, chapar o pé no freio, só no freio do pé ali, que vai acionar só a roda traseira, a motocicleta vai demorar mais tempo para poder parar, vai arrastar bastante o pneu ali, ainda corre o risco dela sair lateralmente e você cair, na maioria das vezes acontece. Se você frear só com o freio dianteiro, corre sim também o risco de você capotar com a moto para frente ali. Mas se você usar o freio da frente e o de trás juntos, freando mais fortemente com a frente do que com a traseira, a motocicleta vai fazer uma parada muito mais rápido. Olha aqui na tela comigo, ó. Aqui está mostrando ó, uma velocidade de 50 por hora, aí, pista seca. O motociclista usou o freio dianteiro e o traseiro. O dianteiro 70% e o traseiro 30%. Ele parou em qual distância? 18 metros. Agora que ele usou só o freio dianteiro, ele gastou 24 metros. Aqui ele usou só o freio traseiro, ele gastou 35 metros, ou seja, ficou provado aqui que o freio traseiro é o menos eficiente. Use o freio dianteiro também, que é para você conseguir uma frenagem melhor na motocicleta e conseguir parar mais rapidamente. Vamos falar mais de motocicletas aí. Agora nos cruzamentos, quais são os cuidados que o motociclista precisa ter? Sempre reduzir a velocidade. Se a regra vale para quem está dirigindo um automóvel, imagine para o motociclista, né? Muito mais. Fique com os freios em posição de acionamento. Mesmo que você não freie, mas fique com o freio em posição de acionamento. Para quê? Para eliminar o tempo de reação, que é o tempo de você tirar o pé do acelerador e levar no freio. Nesse caso aqui não é o pé, né? É o tempo de você tirar a mão do punho e levar na manete de freio. Bacana. Isso tanto o freio da mão, que é o freio dianteiro, quanto o freio traseiro. Já fica com o pezinho aqui, ó, preparado no pedal de freio aqui embaixo. E aqui tem uma outra dica importante, olha. Ao cruzar a pista, olhe primeiro para a esquerda. Por que eu tenho que olhar primeiro para a esquerda? Lá na parte que eu falei de automóveis, eu já dei essa dica. O bom é que aqui vai ficar melhor representado. Ó, você está aqui na sua motocicleta, imagine que essa setinha é a sua motocicleta. E você vai chegando no cruzamento, no momento que você vai transpor, eu vou até fazer aqui, ó, você vai transpor essa via. Você vai pegar daqui e vai atravessar para lá, não vai? Só que essa via que você vai transpor, ela é dividida em duas faixas. Tem a faixa da esquerda e a faixa da direita. Qual faixa que você vai invadir primeiro? A da esquerda. Então é óbvio que você vai olhar primeiro para a esquerda. Ah, Ronaldo, mas quando a via for de mão única, só vem carro da direita. Bom,
Aí é claro que você vai olhar primeiro para a direita, tá? Nós estamos falando aqui de uma via de mão dupla, que é a maioria que a gente encontra aí no trânsito. Então tá aí mais uma dica para você, vai transpor a área de cruzamento? Olha primeiro para a esquerda, porque é essa faixa aqui que você vai invadir primeiro. Adversidades aí de clima para o motociclista, tem que estar preparado, não? Esteja preparado para situações como chuva ou frio. Mantenha o capacete e viseira em bom estado de conservação e uso. E utilize vestuário adequado como botas, luvas, calças compridas, blusa comprida reforçada com a blusa de couro, ajuda muito. Eu mesmo não tive dúvida, comecei a andar de moto logo lá com os meus 18 anos, até hoje eu tenho essa jaqueta. Ela é de couro de crocodilo australiano. Eu costumo brincar assim, gente, eu nunca vi um couro tão bruto, tão pesado igual dessa jaqueta. Compensação, se eu cair ali, eu posso até quebrar um braço, alguma coisa, mas relar não vou relar mesmo, porque a jaqueta é grossa, é loucura. É o tipo de roupagem que a gente tem que usar para poder andar de moto em rodovia ou onde você vai desenvolver uma velocidade maior que 50, 60 por hora, não é? Porque aí você está protegido. O CONTRAN ainda não regulamentou essa roupagem. Bacana, quer dizer que obrigado você não é. Mas e a sua segurança? Aqui nós estamos falando de direção defensiva, não é verdade? Que quero nem saber que se lasque a norma. Eu quero cuidar da minha segurança. E esse deve ser o seu pensamento, principalmente quando estiver andando de moto. Pilotando à noite, certifique-se de que a motocicleta está com a parte elétrica, envolve farol, setas, em condições adequadas de uso. Diminua a velocidade, redobre a atenção, claro, porque está à noite, a visibilidade é prejudicada tanto para você quanto para os outros. Para diminuir o ofuscamento, que a gente sofre demais, tá? Motociclista sofre muito com o farol alto dos outros, vindo de lá para cá. O pessoal não tem a educação de abaixar o farol para a motocicleta. Então, para diminuir o ofuscamento provocado por farol em sentido contrário, oriente-se pela linha de bordo da pista, que é a linha lateral. Nós já até falamos disso lá na parte que a gente estava falando da condição adversa à luz, né? Envolvendo ali veículos, né? Mais voltado para automóveis, mas aqui na motocicleta eu estou reforçando para você. Para transportar o passageiro é outra novela, né? Equipamentos obrigatórios de segurança, o passageiro também precisa. Banco suplementar atrás do condutor ou em carro lateral, que é aquele carrinho acoplado, é o lugar certo para transportar o motociclista. Não vai ficar transportando passageiro aqui em cima do tanque quando é criança, porque isso é errado, tá bom? Orientar como o passageiro deve se comportar nas curvas. Gente, quem pilota a moto sabe disso. A moto, você vai fazer uma curva, você não vira o guidão dela, não, igual de bicicleta, não. A moto, você deita ela, você joga o corpo para a direita, ela faz a curva para a direita. Você joga o corpo para a esquerda, ela faz a curva para a esquerda. Se quem está lá atrás não tiver sido orientado e não tiver hábito de andar em garupa de motocicleta, na hora que você, piloto, jogar a motocicleta para a direita, ele vai jogar para o lado oposto. Aí ele te arrebenta. Porque você precisa jogar a moto para a direita para fazer a curva, ele joga para o outro lado, você não consegue fazer a curva e o acidente acontece. Então oriente ele. Pergunta a pessoa, você tem experiência para andar em garupa de moto? Não, não tem. Então é o seguinte, moto não vira guidão, eu preciso tombar ela. Quando eu tombar para a direita, você vai junto comigo, tá? Mas não sei muito bem o jogo aqui. Então, ao invés de você segurar na alça atrás, segure aqui na minha cintura, que você acompanha meu corpo, tá? Não fica com vergonha, não. Se for homem agarrando, é melhor agarrar na sua cintura que vocês dois caírem, tá? Não se preocupe com isso, não. Isso é o de menos. Então tá, oriente ele, joga comigo o corpo, vai, volta, junto comigo. Procure fazer o mesmo jogo que eu faço. Não faça contrapeso, não, senão você me quebra, eu não consigo fazer a curva. Agora falando aqui de outros conceitos, aí começar pelo uso de álcools, entorpecentes e estimulantes. Maconha, cocaína, LSD, álcool, rebite e outros. Essas substâncias prejudicam a capacidade de percepção e concepção da realidade, além de produzirem alterações no funcionamento cerebral. Dá uma olhada para essa moça aqui, Para quem não bebe, é mais ou menos esse efeito aqui que você sente, que você tem quando está sob o efeito de álcool. E quando for entorpecente, então, a coisa fica pior ainda, né? Muito além disso aqui. Vale ressaltar que a lei prevê punições severas para quem dirige sob efeito de álcool ou de substâncias psicoativas. Esse bacaninha aqui, o rebite, é uma droga utilizada por condutores de caminhão, carreta, até ônibus também, às vezes motoristas de pequeno porte também, que querem se manter acordados, ligados por mais tempo para conseguir virar aí
24, 48 horas, 72 horas. Tem carreteiro que pega a 101 aí, essa BR-101 lá no Rio Grande do Norte, vai parar lá no Rio Grande do Sul sem parar. Vai direto. Ele vira 72 ou mais, né, horas dirigindo direto e usa rebite para poder segurar a onda, para poder segurar ele acordado. O problema é que o seu organismo não aguenta, a sua bateria descarrega. E quando ela descarregar, não tem rebite que te segure. Vai apagar. E apagou, o acidente acontece. Por isso que acontecem tantos acidentes aí nas estradas. Hoje em dia existe o tal do exame toxicológico, que é para pegar esse pessoal que faz uso de qualquer tipo de entorpecente, o rebite, ele é pego aí também. E por fim aqui, uma reflexão para vocês. Olha, se existe alguma maneira de tirar algum proveito de acidente de trânsito, é aprendendo como agir para evitar que ele se repita. Tá? Falar, eu tirei proveito do acidente de trânsito, eu recebi o seguro DPVAT, a grande vantagem, né? O seguro é para cobrir despesas hospitalares, indenizar por morte, por lesão permanente. Quem vai querer um proveito desse? Ninguém quer, né? Então, eu coloquei aqui a condicional, ó, se existe alguma maneira de tirar proveito de um acidente, é aprendendo como agir para evitar que ele se repita. Ainda que não seja com você, que seja com os outros, né? Você viu acontecer com outra pessoa, você já se liga ali para evitar de acontecer com você também. Ao dirigir, não seja autoritário ou impositivo. Ao contrário disso, tente ser educado, gentil, calmo e sensato. Gente, quem dera, o meu sonho é ver os motoristas com essas 4 qualificadoras aqui, ó. Esses quatro adjetivos. O pessoal no trânsito é estressado. O cara tá a pé, ele é uma pessoa. Ele entrou no carro, ele se transforma. Já viram aquele desenho do Pateta? Ele entrou no carro, ele transforma num monstro quando está dirigindo? Pois é, isso infelizmente acontece com a grande maioria dos motoristas e a gente precisa mudar esse conceito, essa questão de comportamento. Não precisa disso. Tranquilidade. Todo mundo erra. Agora o camarada errou em relação a você não precisa ficar nervoso não, porque daqui a pouco você vai errar também em relação a ele. Não tenha dúvida disso. Todo mundo erra. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Então saiba ser gentil, sensato, cortês quando o outro errar. Porque daqui a pouco você vai errar e ele vai agir reciprocamente em relação ao seu erro. Bacana? Então tá aqui para reflexão. E tem mais uma. Dê sempre prioridade à vida. Para quem não conhece, o movimento ou ação Maio Amarelo acontece todo ano durante o mês de maio e é um período do ano, além daquele da Semana Nacional de Trânsito. A Semana Nacional de Trânsito é de 18 a 25 de setembro, todo ano tem. 18 a 25 de setembro é a Semana Nacional de Trânsito. Normalmente campanhas educativas acontecem com maior intensidade no Brasil inteiro. Mas aqui o mês de maio, o Maio Amarelo, é um movimento muito bacana, que tem ações durante todo o mês, justamente para conscientizar os motoristas e diminuir, então, o número de acidentes de trânsito e suas vítimas. Gentileza gera gentileza no trânsito. Não se esqueça disso. Um abraço para você. Voltamos já com as questões comentadas sobre esse conteúdo.